Paz do Senhor, igreja. Eu queria compartilhar com vocês essa noite um texto que o Senhor falou no meu coração de manhã e na correria eu não tive tempo de parar para poder compartilhar com vocês. Esse texto fica em Atos, está em Atos no capítulo 7, no versículo 51. E diz assim: Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Até aqui, amém? Esse texto ele narra a história de Estevão. Ele conta quando Estevão ele foi ungido como diácono, e ali ele foi escolhido e ele começou a fazer o seu trabalho, o seu ministério acontecer, e ele começou a fazer milagres, prodígios, e o povo começou a se incomodar com aquilo que estava acontecendo e começou a indagá-lo de diversas coisas, perguntar para ele diversas coisas para testar a sabedoria dele, para saber o que ele entendia ou não, e ali eles se maravilharam com aquilo que ele estava fazendo, com tanto que ele tinha de conhecimento, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E dali em diante ele começou a demonstrar para o povo as coisas que o povo errou, aonde que o povo pecou, quantas vezes o povo ele fez aquilo que o Senhor, que Deus não gostaria que ele fizesse. E aquilo começou a incomodar o povo, começou a incomodar os judeus, começou a incomodar o povo das sinagogas, a ponto deles quererem matar Estevão, a ponto deles desejarem o mal para Estevão, a ponto deles contratarem testemunhas falsas para testemunhar contra a vida de Estevão. O que eu quero dizer para vocês essa noite é que muitas vezes o Senhor ele nos coloca numa situação desconfortável. O Senhor ele nos coloca numa situação ruim. O Senhor ele permite coisas na nossa vida de humilhação, uma situação, de repente um feedback negativo de um chefe, de repente uma situação onde você passa por uma humilhação grande, onde você olha e fala: quero sair dessa situação logo, eu quero me ver livre disso daqui, eu quero que Deus me salve, que Deus me tire dessa situação. E muitas vezes essa situação é a situação que Deus permite na sua vida para que Ele possa te transformar, para que Ele possa mudar a sua realidade. O povo naquele tempo, eles, entre aspas, serviam a um Deus que eles não conheciam. E Estevão e os apóstolos, eles serviam a um Deus que eles conheceram. Eles serviam a um Jesus que eles conheceram. E aquilo causava transformação, aquilo causava uma mudança muito grande. Mas para aquele povo que já, entre aspas, conhecia Deus, era um desconforto. Era uma humilhação ouvir Estevão falar de coisas que eles não conheciam. O povo do Sinédrio era o povo que tinha todo o conhecimento, que detinha o conhecimento e a lei. Como que esse homem está falando de coisas que nós não conhecemos? Isso se tornava humilhação para eles. E eles queriam tirar aquilo da vida deles. Só que Estevão era o agente do milagre naquele lugar. Através da vida de Estevão, por ele estar cheio do Espírito Santo, ele fazia milagres e sinais e prodígios naquela cidade, por conta da vida dele. E o povo queria tirar Estevão daquele lugar, queria exterminar Estevão. O que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes a gente vive situações que Deus prepara na nossa vida e a gente quer se ver livre daquela situação, mas naquele momento é o Espírito Santo querendo falar no nosso coração. Naquele momento é o Espírito Santo querendo tratar de coisas na nossa vida. Aquela humilhação que a gente passa, a gente precisa parar para ouvir o que o Espírito Santo de Deus está querendo nos dizer com aquilo ali. O que o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar com aquilo ali. Porque através daquela humilhação, através daquele desconforto, através daquela situação ruim, é onde a gente vai encontrar o agente da nossa mudança, onde a gente vai encontrar o agente do nosso milagre, onde a gente vai encontrar a situação que vai fazer com que a gente se aproxime do Senhor. Se aquele povo eles tivessem escutado o que Estevão disse, se eles tivessem escutado e ouvido o que Estevão disse, talvez eles teriam mudado de vida, talvez eles tivessem encontrado o Senhor, e talvez eles tivessem na vida deles conseguido receber o milagre que eles tanto esperavam.
Eu não sei qual é o milagre que aqueles homens poderiam estar esperando. Talvez a cura de alguém, talvez a mudança de alguém, talvez a transformação de uma situação, talvez a melhora financeira. Eu não sei o que eles poderiam estar esperando, mas alguma coisa eles sempre esperam. Todo mundo sempre espera alguma coisa. Mas na primeira situação que nós vemos, uma situação desconfortável, uma situação ruim, palavras negativas, a gente quer que o Senhor ele nos tire daquilo. A gente quer que o Senhor nos afaste daquilo, que o Senhor nos livre. Mas o que o Espírito Santo está falando com você nessa situação? Nessa situação de desconforto, nessa situação ruim, o que o Espírito Santo está dizendo para você? O que é para você mudar? O que é para você tirar da sua vida? Naquele momento, Estevão estava mostrando para eles que em todo tempo o Senhor ajudou o povo, que em todo tempo o Senhor esteve com o povo e o povo rejeitou a Deus. E naquele momento era mais uma situação de que o Senhor estava falando, de que Deus estava usando pessoas para falar com eles e eles continuavam rejeitando ao Senhor. E o que o Senhor está te dizendo na sua dificuldade? O que o Senhor está te dizendo no seu problema? Eu quero que vocês abram os ouvidos e os olhos para poder enxergar e ouvir o que o Espírito Santo quer falar com você. Não resista ao Espírito Santo de Deus. Se você tem vivido dificuldade, se você tem vivido um problema, se você tem vivido humilhação, se você olha para a sua vida e entende que nada tem dado certo, será que o Espírito Santo está falando algo para você? Será que o Espírito Santo quer te mostrar alguma coisa? Será que o Senhor quer fazer com que você enxergue o que Ele quer para você? Ou será que você está se debatendo numa situação de que não é o Senhor que preparou para você, não é o que o Senhor quer para a sua vida, mas você está insistindo, mas você está continuando ali, você está permanecendo em algo que o Senhor está dizendo para você mudar? Ou às vezes você está querendo mudar algo que Deus está falando para você permanecer, que é o momento em que o Senhor vai transformar a sua vida para que amanhã você possa receber o seu milagre. Mas nesse momento Ele precisa tratar no seu coração. Ele precisa transformar a sua alma. Ele precisa te mostrar o seu problema. É sempre difícil a gente escutar essas coisas. É sempre difícil a gente entender que nós estamos errados. Que numa situação de humilhação, numa situação desconfortável, numa situação até mesmo de privação, eu estou errado. Eu não consigo olhar e entender que eu estou errando de alguma forma. E muitas vezes o Senhor permite na nossa vida para que a gente escute, para que a gente entenda, para que a gente mude. Porque sem essa mudança não haverá um milagre. Sem essa mudança não acontecerá. Então, poxa vida, eu quero ter um casamento abençoado, mas eu preciso mudar a minha forma de pensar, a minha forma de agir com a minha esposa. Eu preciso mudar a minha forma de agir com o meu marido. Sem isso eu não vou ter o meu milagre, eu não vou ter meu casamento abençoado. Eu quero que os meus filhos sirvam ao Senhor, que os meus filhos sejam homens e mulheres de Deus. Mas eu preciso mudar como pai e como mãe. Eu preciso ter atitudes diferentes, atitudes de exemplo para que os meus filhos conheçam o Senhor. Mas eu não quero ter essas atitudes. E quando eu vejo o meu filho se afastando do Senhor, quando eu vejo o meu filho tendo atitudes erradas, eu quero que o Senhor me dê uma solução. E o Senhor mantém você ali. E o Senhor mantém aquela situação. Porque o Senhor quer que você escute que você precisa mudar. Você vive uma situação de miséria na sua vida. Você olha, você não vê solução, meu emprego não dá certo, eu começo alguma coisa, aquela coisa dá errado. O que o Senhor tem falado para você? O que o Senhor tem te mostrado? Será que você precisa mudar alguma coisa na sua vida? Será que você precisa agir diferente? O que eu quero dizer para vocês essa noite, igreja, não resista ao Espírito Santo de Deus. É momento de você parar um minuto, de você sentar no lugar sozinho, olhar para a sua vida como quem faz um desenho, entender que atitude você precisa ter, entender qual é a área da sua vida que você precisa mudar. Olha a sua dificuldade, olha o seu problema, olha a sua humilhação, a situação de desconforto, e olha os pontos que talvez o Senhor esteja falando com você. Talvez o Senhor queira mudar na sua vida hoje. O agente do milagre da sua vida já está com você. Talvez esse agente do milagre seja o problema que você está passando.
o Senhor já o ordenou. O Senhor já ordenou que fosse feito. O milagre na sua vida já está posto. Como quando Daniel orava. Daniel orava para que o Senhor ele visitasse, para que o Senhor ele fizesse milagres, para que o Senhor salvasse o povo. E Deus já havia ordenado lá atrás. Só que quando o anjo veio, o príncipe da Pérsia lutou com ele. E foi necessário que ele enviasse outro anjo para que ele conseguisse vencer o príncipe da Pérsia. Mas ele falou para Daniel: Daniel, quando você começou a orar, Deus já havia me mandado vir em seu favor. Deus já tinha me mandado vir até você. O que eu quero dizer, igreja, é que o Senhor está dizendo algo para você nessa noite. O Senhor está dizendo algo para você hoje. O Senhor tem preparado um milagre para você. Só que você precisa escutar o que o Senhor tem para te falar. Você precisa abrir os seus olhos e enxergar o que você precisa mudar. Não é exterior. Não é a forma com que eu me porto. Não é aquilo que eu faço onde as pessoas acham que eu sou cristão. Mas é o interior. É aquilo que de fato o Senhor consegue olhar dentro de você e enxergar a verdade. É aquilo que o Senhor consegue olhar dentro de você e enxergar que realmente você é um servo fiel e justo. A ponto do Senhor olhar para o diabo e falar: olha lá, você viu o meu servo como ele é fiel? Se você priorizar o Senhor hoje, a partir de hoje na sua vida, o Senhor também priorizará a sua vida, o seu milagre. Quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, o Senhor nos coloca em primeiro lugar. O Senhor prioriza a nossa vida. Quando a gente pensa no Senhor sempre à frente, o Senhor já está pensando em nós lá na frente. Antes mesmo da gente sonhar com alguma coisa, o Senhor já sonhou antes. E o sonho que tem no nosso coração é porque o Senhor colocou lá atrás. Então a nossa dificuldade, a nossa humilhação, a nossa situação de desconforto, muitas vezes não é uma situação de desconforto, uma humilhação. Não é nada disso. É simplesmente algo que você precisa passar para começar a entender que o Senhor está falando com você. Para você enxergar que o Senhor tem algo na sua vida. Aqueles homens poderiam participar da mudança, aqueles homens poderiam participar do milagre. Mas eles resolveram matar o agente do milagre na vida deles. Não faça isso com a sua vida. Não mate o agente do milagre. Não faça com que o Senhor se afaste da sua vida. Não faça com que o Senhor deixe que o seu milagre ele não aconteça. Ouça o Senhor. Às vezes o Senhor vem falando com você. Às vezes o Senhor fala no seu coração. Olha, faz quanto tempo que você não canta um louvor? Faz quanto tempo que você não para ler um versículo? E às vezes a gente no nosso dia ignora essas coisas. Mas é o Senhor falando com a gente. E no momento em que você se render ao Espírito Santo, no momento que você der lugar ao Espírito Santo, que você cantar esse louvor, que você fizer essa oração, que você lê esse versículo, é o momento em que o Senhor vai falar na sua vida, é o momento que você vai ser quebrantado pelo Espírito Santo e que o Senhor vai entrar e vai mudar tudo na sua vida. Então o que eu quero falar para vocês essa noite, igreja, não resista ao Espírito Santo de Deus. Ouça o que o Senhor tem para falar para você. Faça uma reflexão da dificuldade que está acontecendo da sua vida, do desconforto que está acontecendo. E olhe aonde o Senhor está querendo falar com você. Nós estamos num tempo diferente. Nós estamos no ano apostólico de o ano apostólico de Ruth. E esse ano é um ano de viver algo diferente do Senhor. Um sonho que a gente não imaginou. Uma situação que nós não imaginamos. Né? Quando você imaginar algo ruim, quando você olhar para a sua vida e entender que tem algo ruim acontecendo, o Senhor já está preparando algo bom. A palavra desse ano é aliança com o Senhor. Quem tiver aliança com o Senhor vai viver algo diferente da parte de Deus. Quem tiver aliança com o Senhor vai viver milagres da parte de Deus. Então quando você priorizar o Senhor na sua vida, como Ruth fez, quando você priorizar o Senhor na sua vida, onde você for eu vou, o teu Deus será o meu Deus. Quando você priorizar o Senhor na sua vida, o Senhor vai preparar milagres para você.
E quando você permitir que o Senhor fale no seu coração, na sua forma de agir, na sua forma de caminhar, quando você abrir mão do seu querer e da sua vontade e começar a entender que você tem que fazer aquilo que o Senhor quer, aí sim o Senhor vai preparar coisas para você. Aí sim o Senhor vai mudar a sua realidade. E você vai começar a viver os milagres do Senhor na sua vida. O Senhor já deu ordem aos seus anjos a seu respeito. O Senhor já preparou todas as coisas. Mas nós precisamos ouvir. Nós não podemos ser homens de dura cerviz. Nós não podemos rejeitar o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos. Para que quando a gente caminhe, o Senhor faça acontecer. Para que o Senhor faça surgir o chão debaixo dos nossos pés. Para que o lugar em que a gente pisar seja um lugar santo. Para que o local onde a gente coloque a nossa mão seja abençoado. Então, igreja, em nome de Jesus, que vocês consigam entender nessa noite o que o Senhor tem para vocês. Que vocês consigam abrir os seus ouvidos e os seus olhos, enxergar o que o Senhor tem falado. O que o Espírito Santo está falando com você. É tempo da gente se aproximar do Senhor. É tempo de uma nova aliança com o Senhor. É tempo de que a gente caminhe naquilo que o Senhor quer para a gente. Para que lá na frente o Senhor consiga nos dar um bom lugar para viver. Para que o Senhor consiga nos dar parte da promessa que Ele fez para Abraão. Para que Ele nos coloque num lugar diferente. Nos dê uma nova história. Para que a gente entre no lugar que manda leite e mel. Para que a gente consiga receber do Senhor as bênçãos do Senhor. Mas acima de tudo, para que o nosso coração esteja com Ele, para que a nossa vida esteja diante dEle, para que o Senhor seja o Senhor da nossa casa, o Senhor da nossa família, o Senhor do nosso trabalho, para que Ele conduza todas as coisas e nós não estejamos sozinhos, para que no momento em que realmente vier uma aflição, uma angústia, uma dificuldade, aí sim a gente tenha lugar para nos ajoelhar, a gente tenha um lugar para orar, a gente tenha um consolador no nosso coração, alguém que vai dar alívio para a nossa alma. Em nome de Jesus, que vocês possam entender essa palavra nessa noite, que o Senhor possa fazer diferença na vida de vocês. Amém? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo esteja na casa de vocês, no lar de vocês, no trabalho de vocês. E que eu desejo que os anjos do Senhor acampem na casa de vocês, para que vocês sintam a presença e a paz do Espírito Santo. Amém, igreja? Que Deus abençoe e uma boa noite. E que amanhã vocês sintam tudo que a gente falou aqui agora. Que vocês sintam a presença do Espírito Santo, que vocês escutem o Espírito Santo, que seja um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.